60%. Garotos, cara, meu, como eles gostam do tiozão. Eu não esperava esse público de garotos mesmo, de 15, 18 anos, uma molecadinha. Pô, tiozão, deixa eu tirar uma foto. Até então eu pensava que atingia um outro tipo de público. A gente não sabe o que está do outro lado, né, com Sim. 1 milhão de seguidores, mas, cara, é um público enorme e eu sempre deixei claro isso daí, né? Para todos que vinham, tiozão, tiozão, falando, aí, garoto, pô, parabéns, obrigado, e cuidado com as drogas. Então, quando a gente fala drogas, tudo é droga. Porra, açúcar é droga, farinha é droga, enfim. O problema é exatamente o que você fala. É a colocação dos fatos, mas acima de tudo o que eu tenho tido de preocupação, porque na América hoje tem uma pandemia. O Neto, filho do Eli, falecido, foi um ícone também da musculação aqui de Santos, e ele me mandou uns estudos lá, que ele está em Fort Lauderdale, tem quase 30 anos que ele foi para os Estados Unidos, trabalha lá como personal, enfim. É uma pandemia de gente morrendo. Aí você fala, mas porque tomou esteroide? Não, são coisas decorrentes, né? Que acaba sempre o esteroide levando à fama, mas acima de tudo realmente está tendo uma certa pandemia de mulheres de forma indiscriminada e sem nenhum controle ou conhecimento, que nem você falou. Eu sou a favor do livre-arbítrio e dos direitos humanos. Ora, mas a pior né, o pior erro é a ignorância. Então a gente tem que tentar, e lógico, sempre uma autoridade, porque eu odeio falar sobre esteroides. Vocês que me acompanham sabem, quando a assessoria, muitas vezes o meu editor, ele, porra, vamos falar sobre... Não gosto, sabe, é complicado, mas uma autoridade que nem você, que, porra, não... Por mais que seja proibido ou não, agora entrou uma portaria proibindo implante, enfim, é uma política da empresa farmacológica que é melhor manter todos doentes, que aí se vende remédio, eu penso assim, mas os meninos, então eu reitero aqui, depois eu quero a tua opinião sobre essa questão que muitos, tiozão, eu tenho 15 anos, pô, o que tu acha de eu tomar uma dura por semana? E eu bato forte desses meninos com muito carinho, mas ao mesmo tempo, e é complicado então, dar uma resposta para essas crianças. Então, vamos começar. Crianças, né? Para mim, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, eu quero que você me passe uma visão desse público hoje, o que a gente pode fazer para ajudá-los. Ô, Murilo, só para complementar, queria já, como está falando de adolescente, criança, muitas crianças e adolescentes começam a ter ginecomastia. Já nesse gancho, né, queria que você falasse como evita e por que as pessoas têm ginecomastia, adolescentes, até mesmo crianças, já aproveitando o gancho do tiozão, que a gente estava lá na feira e muitos mesmo vieram falar com ele. Acho que a maioria da parte era bem adolescente mesmo. Incrível. Então eu queria que você falasse... Tá. Independentemente de esteroide, você quer dizer, lógico, que é um fator até fisiológico. Mas também do esteroide, também. Sim. O que causa nisso a ginecomastia para essa galera? Bom, primeiro que eu acho fantástico, né, você ter esse alcance que você tem na molecada jovem, né, e o seu trabalho, eu acho que ele é muito importante em termos de conseguir despertar novamente o gosto e o interesse pelo treinamento, pela nutrição, pela suplementação, porque eu acompanho, você não fala de esteroide, né? Então essa audiência que você tem é porque está interessada exatamente no que você está falando, e eu acho isso maravilhoso, né? Porque a gente tem que resgatar, porque parece hoje que, né, as pessoas, e já chegou muito no meu consultório isso, fala, então, eu vou começar a treinar, eu queria saber o que eu posso já ir tomando, né? Eu falei, não, pera, o fisiculturismo, né, é um esporte, uma competição que se julga o volume muscular, a definição, a simetria e a proporcionalidade, né? Então o físico bonito, denso, volumoso, simétrico, proporcional, ele precisa de tempo, né? E a gente vive hoje numa certa geração miojo, né? Que precisa de tudo pronto a cada 3 minutos. E não é exatamente assim que vai acontecer, né? Então, as pessoas querem já dar uma acelerada. Isso é muito complicado, porque o que a gente está vendo hoje é exatamente o que você falou. As pessoas estão começando hoje, né? A gente está em 2024, vamos supor lá pelos anos 2015, 2014, começou a explodir Instagram, influencers, né? Tomar esteroide em 10 anos.
Então eu pego um menino de 15 anos que tomou esteroide até os seus 25, ele usou 10 anos de esteroide em alta dose. Então hoje ele com 25, 30 anos, ele tem um problema cardíaco. É por isso que a gente está começando a ver efeitos colaterais em pessoas muito jovens, que não era de se esperar e que a gente não vê no old school. A gente não vê, teve casos, teve atleta que morreu por diurético, por uma série de coisas, abusos, grandes, né, doidos da história aí que acabaram morrendo. Mas a gente está vendo um aparecimento muito grande, né, parece que se perdeu o medo. Eu sempre que prescrevi hormônio, prescrevi com medo. Por quê? Porque você tem que ter bom senso na hora de fazer isso, não é a esmo. Parece que se perdeu um pouco o medo, ainda mais pela figura, né, que muitas vezes os meninos querem, né? Alguém que é muito grande, muito gigante, que tá com super sucesso, tá ganhando dinheiro, tá com mulher, tá com tudo, né? Tá com a vida maravilhosa. Ele fala, eu quero aquilo ali. O que eu preciso fazer? O que ele faz? Ele faz isso, eu vou fazer igual, né? Então isso acaba sendo ruim. Um dos efeitos colaterais, eventualmente, de qualquer um que use esteroide pode ser a ginecomastia, porque os ésteres de testosterona, a testosterona, ela converte parcialmente para estradiol, né? E o estradiol pode ser uma das causas aí, quando ele está aumentado, de gerar uma ginecomastia. Por isso que o pessoal às vezes acaba usando um anastrozol ou outras medicações assim que são similares, né? Já na criança, que não tem a ver com isso, né, que não tem a ver com esse mundo anabólico, vamos dizer assim, é um desbalanço, muitas vezes, ocorrido por um sobrepeso. O sobrepeso, a aromatase, que é uma enzima que converte a testosterona no estradiol, ela se prolifera também no tecido adiposo, ela se expressa mais no tecido adiposo. Então, é por isso que é mais fácil as crianças que estão acima do peso ter ginecomastia. Porque, entre aspas, esse tecido adiposo com a aromatase, ele sequestra um pouco a testosterona. É por isso que o obeso, né, independente da idade, tende a ter testosterona mais alta e o estrogênio mais elevado também. Então, geralmente, é por alguma causa de desbalanço hormonal, excetuando outras doenças hipofisárias, enfim. Mas, no geral, se eu colocar associado ao estilo de vida e ao sobrepeso, está associado com esse desbalanço da testosterona com o estradiol. Muito legal. Independentemente de usar esteroide. Sim. E é legal, isso é engraçado. Eu sempre tenho uma piadinha, mas não é piada. A molecadinha, quando tinha tetinha, a gente falava, vamos falar bem no povo, falava que era da punheta, né? Vai, moleque, punheteiro! Tá com as tetinhas, punheteiro, mas não é exatamente esse processo. Na produção, na formação do garoto, né, aumentam essas taxas de estrogênio e acaba gerando. E outra pergunta muito importante que você vai esclarecer agora, que também me faz, tiozão, eu estou com ginecomastia, o que eu faço para me livrar dela e saber diferenciar a lipomastia da ginecomastia? Eu quero saber da autoridade, porque tem diferença. Sim, tem diferença. A lipomastia é um acúmulo de gordura, né? Eu tenho o tecido gorduroso na mama e eu tenho a glândula, né? A ginecomastia, geralmente, ela está associada ao aumento glandular, aumento do tecido glandular, né? Então, a lipomastia, eu posso fazer procedimento cirúrgico, por exemplo, para poder corrigir, né? Existe o emagrecimento, ele já vai diminuir, porque no geral ele diminui o tecido gorduroso, mas eventualmente em alguns casos eu posso ter um acúmulo maior e eu faço ali um procedimento de retirada, né? E funciona muito bem. Já a ginecomastia, eu tenho que ver teoricamente por que está acontecendo essa ginecomastia e também classificar essa ginecomastia. Pode ter uma ginecomastia pequena, que é restrita ali à glândula, pode ter uma ginecomastia que já é maior, já você pode ter dor associada, enfim, a outros sinais e sintomas, e você tem uma ginecomastia que já está crônica, né? Que você já não consegue mais voltar. Quando ela está inicial, eu ainda consigo, com algumas medicações, por exemplo, o anastrozol e o tamoxifeno são utilizados. O tamoxifeno, ele é um bloqueador do receptor estrogênico na mama. Então, quando eu tenho o estrogênio aumentado, eu tomei o tamoxifeno, o estrogênio vai parar de agir nessa glândula, né? Só que se ele continuar aumentado, eu preciso diminuir ele. Então, o anastrozol, que é um bloqueador lá da 5-alfa da aromatase, ele precisa também ser utilizado. Então, geralmente, entra nesses dois medicamentos, né? Entra aí no bloqueio da ação do estradiol na mama, que é o tamoxifeno, e evitar que a testosterona converta muito o estradiol, que é através do anastrozol também. E é interessante que a gente via muito, eu tenho sinais e sintomas, que eu convivi muitos anos nesse mundo,
nunca fui atleta para o pessoal entender, mas assim, o primeiro sintoma, o primeiro sinal é claro, o aumento da mama. Pode ter dor, né? É louco, batia o supino no peito, mas era uma dor absurda, eu nunca experimentei, porque eu realmente nunca tive, mas as pessoas, os meninos que batiam a barra na mama, e a mulher, que nós vamos falar muito sobre a mulher hoje, fiquem aí, porque a pandemia está complicada, e eu digo, e a mulher era a voz, o calejamento da voz, o calo na corda vocal, que muitas mulheres me procuravam, professor, o que eu faço? Como eu não sou médico, mas eu sempre estudei muito, eu acho lindo que as coisas que o Lucas fala batem muito de frente com o que eu falo caramba, porra, eu não falo merda, né? Mas enfim, que ele é uma autoridade, repito, eu digo. E a mulherada era assim, professor, o que eu faço? Eu falei, filha, já era, porque não tem retorno o calo da corda vocal. E é uma coisa muito interessante, Lucas. Eu treinei muitas atletas e até mulheres que buscavam estética, era o telefone. O termômetro era o telefone, não sei por que cargas d'água me ligou. No telefone eu já detectava, falei, peraí, tu tá aromatizando teu esteroide, tá tomando esteroide, a gente ao vivo não detectava, mas pelo telefone, aí qual era a conduta? Ou retira, ou aumenta o retrospecto, porque o problema é esse, é botar na mente das pessoas essa condição que é o que tu falou, primeiro, o cara quer tomar anabolizante primeiro, ele não quer treinar, não quer fazer dieta, não quer tomar um suplemento, ele já quer ir logo pro finalmente, e esse que é o grande problema, que é a ignorância voltada a essa área. Então eu gostaria muito que você falasse agora sobre a mulher, os efeitos que a mulher pode ter, que são de extrema importância. Eu tenho certeza que o nosso público vai ficar bem ligado agora, porque tá séria a coisa, ô Lucas, tá sério o negócio. Pode mandar. Um dos efeitos colaterais maiores da mulher acaba sendo a androgenização, né? Androgenização é o desenvolvimento de características sexuais secundárias do homem, né? Aparecimento de pelos na barba, né? A queda de cabelo, muitas vezes o engrossamento da voz, a absorção dessa gordura da bochecha, gordura de bichar. Então você pode ver que as moças vão ficando com o rosto mais quadrados, né? E muitas vezes, como eu perco a gordura, elas ficam, quando sorri, fica com o rosto muito mais parecendo cara de surfista, sabe? Que toma muito sol, ressecado, né? É proeminente. O aumento do clitóris pode acontecer também, a atrofia mamária, né? As atletas que às vezes fazem muita redução de peso, né? Elas podem perder gordura em várias áreas. Na mama, né? Muitas das atletas acabam colocando, né, prótese de silicone também. E às vezes na região inguinal, na região vaginal, né, no pubis também, então acaba ficando diferente, né? E isso geralmente tá associado com a dose e uso prolongado. Se eu tivesse um gráfico onde eu tenho dose num eixo e tempo no outro, quanto maior a área que eu tiver embaixo dessa curva, pior. É a dose vezes o tempo, né? Você pode tomar uma dose menor durante 10 anos, ou você pode tomar uma dose muito maior durante 18 meses, né? Você provavelmente vai ter efeitos colaterais com relação a isso. Alguns efeitos, eles regridem, mas às vezes eles não voltam ao que era antes. Então pode ser que a mulher, parando de usar esteroide, a voz dela devolva um pouco dos tons que ela perdeu, mas provavelmente ela não vai voltar ao que era antes. Assim como, por exemplo, também o volume do clitóris pode ser que não volte como era antes, né? E para mim, a minha opinião é a androgenização feminina, se ela não foi intencional, né? Por exemplo, uma adequação de gênero, se ela não foi intencional é porque a dose foi muito maior do que ela podia suportar e acabou tendo esses efeitos aí colaterais, né? É óbvio que às vezes a gente está falando de uma atleta open, por exemplo, do fisiculturismo, que ela precisa daquele volume muscular e ela vai ter androgenização. Não tem muito o que vocês falar, né? Quando você coloca, por exemplo, né, pro homem trans, né, onde ele precisa usar num organismo biologicamente feminino concentrações de testosterona de um homem, né, a reposição, por exemplo, de 100 miligramas por semana, eu tenho uma grande androgenização. Então você pega, às vezes, mulheres utilizando uma dosagem até maior do que essa, e é óbvio que vai ter androgenização, né? Então isso precisa
tomar cuidado, né? Porque... E eu gostaria muito de... E a gente sabe que o mais popular dos esteroides está muito mal classificado, que é a oxandrolona. Ele vai falar bem, que ele conhece bastante, e eu digo em que sentido? Que, na verdade, todo esteroide foi criado para algo, né? Sim. Queimadura, oxandrolona para queimados. Eu lembro que a Sharon, nos anos 70, eu tenho 60 anos, eu era criança. Por quê? Porque meu pai fazia dieta. E era a dieta do Ix. Era Inibex, que era uma anfepramona para minimizar o apetite, o moderador de apetite. Era o Lasix, que é um diurético de edema para edema pulmonar. Então, o cara esvaziava e tomava Lipidex para evitar a perda de massa muscular. Então, na verdade, e era 2,5 miligramas. Eu nunca esqueci isso, porque depois, quando eu entrei na musculação, que foi muito cedo, provavelmente em 78, 79, eu via, né, o pessoal comprando em farmácia, Andriol, enfim. Então, eu via a oxandrolona com essa utilização, como tem para queimar, você vai falar bem melhor, e que hoje todo mundo acha que é bom, não faz mal, mas pelo contrário, é bem hepatotóxico, não é, doutor? 17-alfa, ele vai falar bastante sobre a oxandrolona. O esteroide é anabólico androgênico, vocês sabem, alguns não, ele vai explicar melhor, mas não existe um só androgênico ou um só anabólico. Então, enfim, a oxandrolona, que talvez hoje seja o mais popular dos esteroides, não é essa coisinha leve que muita gente fala, ainda mais sendo utilizando dosagens de mais de 30, 20 miligramas, 30 até 40 miligramas. Então, por favor, é muito importante esse esclarecimento, principalmente para a mulherada que está se entupindo de oxandrolona. Eu vou pegar até um gancho nisso, que a gente está falando de mulheres, né, e falar um pouquinho do ponto anterior, que foi muito, muito bom o que você falou, que é essa questão do anabólico androgênico, né? Todo esteroide anabólico, o nome técnico é esteroide anabólico androgênico, né? Porque ele tem duas propriedades. Ele é esteroidal, porque ele vem da molécula do colesterol, vamos dizer, tem uma propriedade esteroidal, e ele é anabólico, ou seja, quanto ele gera de crescimento muscular, e ele é androgênico, o quanto ele desenvolve essas características masculinizantes, né? E essas propriedades, até então, elas são indissociáveis. A questão é o quanto cada esteroide diferente é anabólico e o quanto é androgênico. Se eu pegar por base a testosterona, eu diria que é 1 para 1. Ela é bastante anabólica, mas ela é bastante androgênica também. Então, para as mulheres, né, já pegando o gancho que a gente estava falando também, usar ésteres de testosterona, cipionato, enantato, o próprio blend, né, da durateston, né, o 1-decanoato, esses esteroides não deveriam ser utilizados, o propionato, não deveriam ser utilizados por mulheres. Jamais. Porque eles são anabólicos, mas eles são altamente androgênicos também. E aí, na clínica, foram desenvolvidos alguns esteroides, modificações moleculares, para poder gerar um potencial anabólico maior e um potencial androgênico menor, principalmente para populações que não poderiam ter uma androgenização, como, por exemplo, crianças, né? Os primeiros trabalhos que tem na base de dados científicas do PubMed datam de 1960, que é de oxandrolona para crianças com síndrome de Down que tinham baixa estatura. Então a oxandrolona, por ela ser anabólica e não ser tão androgênica, ela não gerava uma maturação do crescimento, não acelerava o crescimento dessas crianças, mas por ser anabólico gerava um aumento de altura, então aumento de peso, de altura, de massa muscular dessas crianças, né? O síndrome de Down, geralmente eles tendem a ter uma estatura um pouco mais baixa. Então os primeiros estudos foram para essas populações, né? E aí começou a ser utilizado também para queimados. Tem um grande, eu publiquei inclusive estudos sobre isso, né? Quando eu tenho uma queimadura mais extensa, eu acelero demais o metabolismo, então eu tenho que pegar aminoácidos, principalmente do músculo, para poder gerar proteínas, gerar outras células para poder fazer reparo. Então a oxandrolona, ela ajuda na manutenção da massa muscular e melhora muito o prognóstico dessas pessoas, né? Então isso foi utilizado em mulheres, em crianças, né? Então todos os esteroides, eles têm essa característica. Recentemente existem vários estudos ou várias moléculas em desenvolvimento que são chamados SARMs, que é os moduladores seletivos do receptor de androgênico. A ideia do SARM é dissociar essas propriedades.
é que eles sejam somente anabólicos e não androgênicos. Mas os estudos, embora promissores nos modelos animais de laboratório, eles até então não foram tão interessantes, né? A dosagem que se usa precisa ser muito grande para eu ter um efeito parecido como uma oxandrolona, por exemplo. O valor deles é muito mais caro e o nível de efeito colateral é mais ou menos parecido. Então, ainda se está em desenvolvimento e eu acredito muito que isso possa, né, em breve, ter outras moléculas que possam ter, mas os estudos ainda são mais iniciais. Então, o clássico, né, funciona e funciona muito bem. Então, a oxandrolona hoje, de todos os esteroides anabólicos que foram estudados, a oxandrolona é que mais tem estudos científicos, falando da sua segurança clínica do uso, e segurança clínica não é 100% de isenção de uma potencial colateral, né? Mas, ou seja, eu estou utilizando, mas é adequado, né? No geral, é um medicamento que não gera tantos efeitos colaterais. E da sua eficácia para poder promover o anabolismo, né? Doutor, queria fazer uma pergunta sobre a oxandrolona também, que muitas pessoas, e no caso aqui mulheres, né, porque eu dei aula para muitas mulheres e muitas, assim, elas tomavam de maneira errada. E quando eu ia comentar ou explicar, como eu sou professor de educação física, elas não davam tanta moral. Queria que o senhor falasse sobre a meia-vida da oxandrolona, porque muitas pessoas não sabem, e também explicar o que é meia-vida para a galera. E a miligrama, vamos supor assim, é de 5 a 10, legal. Passou de 10, já ruim. Então, eu queria que o senhor respondesse essas questões. Primeira coisa que eu acho importante é ver fonte e dose. Duas coisas que a gente vai discutir aqui, tá bom? Primeira coisa é a fonte. Por quê? A oxandrolona, ela é mais caro do que outros sais que eu posso ter de testosterona. Então, é muito comum, e nesse livro aqui eu acabo falando disso, que chama Anabólicos do Underground, né? Esse livro é a apreensão de drogas no mercado paralelo e a análise química laboratorial dessas substâncias que foram apreendidas, desses frascos que foram apreendidos. E de 30% a 40% não tem o que está lá no rótulo, exatamente igual. Então, nos casos, por exemplo, de oxandrolona e de primobolan, que são esteroides que falam, são esteroides femininos, eu tenho uma grande porcentagem de contaminação ou de troca por propionato. E propionato é muito androgênico, então provavelmente ela vai ter androgênio. Então a fonte é muito importante, né? O mercado paralelo não é alguma coisa que é legalizado, fiscalizado rotineiramente, né? A gente não sabe exatamente, não dá para garantir. É diferente você comprar um decanoato de nandrolona na farmácia, você sabe que aquilo lá é, né? A possibilidade de erro dentro daquele frasco acaba sendo ínfima, né? Pelo todo o maquinário industrial para poder fazer aquilo. Então a fonte é a primeira coisa. Segunda coisa é a dose, que você falou de uma forma brilhante. Uma outra coisa eu acho que o profissional de educação física é o linha de frente no combate do abuso de esteroide anabólico, porque é exatamente o primeiro profissional que dentro da academia as pessoas vão procurar. Então é muito importante que o profissional de educação física tenha esse conhecimento, porque até a pessoa chegar no médico, ela já passou com certeza pela academia, pelo profissional de educação física. Então realmente a linha de frente é um dos pilares mais importantes, né, sobre o esteroide anabólico. Outra coisa é a dose. As pessoas acham que low dose é 10 mg de oxandrolona. Tudo bem que são esteroides diferentes, mas se eu pegar 10 mg por dia de oxandrolona, vezes 7 dias na semana, eu tenho 70 mg de um androgênio na semana. 70 mg de um androgênio na semana é o que tem nas 100 mg por semana que eu administro muitas vezes para os homens. Então, 10 mg por dia para a mulher é uma dose muito grande já, é uma dose bem alta. O Murilo mesmo falou, né, que os comprimidos de Lipidex eram de 2,5 mg. Então, eu tenho bons resultados de 2 a 8 mg na literatura científica. O livro meu de oxandrolona eu mostro isso, né, em mulheres com síndrome de Turner, que é uma síndrome genética, onde elas utilizaram oxandrolona e a média das dosagens são de 2 a 8 mg e com muito bons resultados e uma segurança clínica adequada. Então, usar dose, né, embora a gente tenha falado aqui desse anabólico androgênico, onde a oxandrolona, comparando a testo, que é 1 para 1, a oxandrolona ela é muito mais anabólica do que ela é androgênica, né? Embora elas tenham esse perfil mais favorável, depende da dose.
né? Porque a oxandrolona vai agir no receptor androgênico. Então, se eu aumentar a dose, ela vai ser androgênica também da mesma forma. Não é só porque o perfil é menos androgênica que se eu aumentar a dose eu não vou ter androgenização, e eu vou, né? E acaba sendo erro, né? A gente acaba vendo aí uma androgenização muito grande. E aí você falou da meia-vida, isso né? que eu ia perguntar para terminar. Você quer ver uma coisa curiosa? A maioria dos estudos que foram feitos, por exemplo, vamos pegar aí na média entre 2 e 8 miligramas, 5 miligramas, né? É muito comum as mulheres utilizarem 5 miligramas de oxandrolona. Eles foram feitos com uma tomada por dia. Tomar uma vez por dia. A meia-vida é mais ou menos de 8 a 9 horas. Então, em tese, eu teria que fazer uma dosagem para eu manter a concentração a cada 8 ou 9 horas. Mas vamos supor que eu vou tomar 9 miligramas, né? 3, 3 e 3, né? O que acontece? Eu aumento o número de tomadas, eu posso perder a aderência dessa pessoa. Ele vai falar, à noite eu não posso juntar os 2 comprimidos, né? Então você não tem que respeitar a meia-vida do medicamento. Todos esses estudos que foram feitos com a oxandrolona não respeitam a meia-vida, né? Nesse sentido. O outro também, o decanoato de nandrolona, eu tenho aí de 7 a 10 dias. Então, só que para a osteoporose pós-menopausa foi feita uma aplicação a cada 3 ou 4 semanas. E tiveram excelentes resultados também. Então a meia-vida serve para a gente trabalhar. Por exemplo, um antibiótico, às vezes eu preciso tomar de 8 a 8 horas, mas eu estou com uma infecção e eu preciso manter a concentração. Sim. Mas não necessariamente, por exemplo, um esteroide, eu não vou ter o efeito se eu não respeitar exatamente a meia-vida. A maioria dos estudos que eu observo abaixo de 10 miligramas tomam uma vez por dia só. Nossa, Murilo, em todas as informações que eu tive, isso aí é uma coisa nova de tomar uma vez por dia, que seria uma cápsula, enfim, porque sempre dividir ou de 12 em 12, né? Depende ou também do próprio intuito. A farmacocinética ele deixou bem claro. Se você tem uma infecção, é um monstrinho te atacando. De 8 em 8 horas tu tem que ir pro ataque. Entendeu? Se o teu intuito é estético, então eu também sempre falei que o ideal seria tomar diariamente. Ponto. 2, uma coisa importante que eu gostaria de citar, inclusive, que tem o lado também, existe o lado como é que eu falo? Penal da história, porque não prescrever, mas enfim, o comércio do esteroide, para quem não sabe, é um crime gravíssimo. É um artigo 273 do Código Penal. É melhor vender uma maconhinha, parece mentira vender um fuminho. O crime é um crime contra a saúde pública que pode dar de 10 a 15 anos. E hoje em dia, lá nos Estados Unidos, ele sabe disso, que ele conviveu um tempo lá. Lá eles já classificaram como classe 3, né? É o entorpecente classe 3, mais ou menos traduzindo, que existem agentes do FBI, da polícia, enfim, infiltrados para ver quem está comercializando esteroides, porque, que nem você falou, virou um negócio sério isso, cara, de procedência, mercado negro. Porra, hoje em dia o cara ele faz em casa, o cidadão ele faz esteroide em casa, ele compra o sal da China, joga Bacardi, é só ir na rede de dar uma olhada, parece mídia, Bacardi 74, aquele de alta graduação, joga numa panela de pressão, faz um cálculo lá idiota de concentração, pega uma seringa, começa a encher vidrinho, que já vem lá da Arábia, tu já compra os vidrinhos, estanozolol, propionato de testosterona, compra 1000 frascos, flipa os frascos e vende no mercado. Ou seja, a gente atravessa mais esse problema, além da falta de informação, o risco, o crime de quem vende. E que temos um livro, deixa eu até ressaltar, dentre os livros, cadê o nosso underground, né? Quando eu li esse livro, que das 14 obras, a gente anda aqui, como é que é isso? A gente vê aqui apreensões da Polícia Federal brasileira, né? Aqui se vai fazer vamos fazer análises dos medicamentos, enfim, das substâncias que estão envolvidas, tirando a mosca, né? O mosquito que pegaram, asinha de barata. A asinha de barata. Então, cai na real, porque basicamente chega a ser algo não só criminoso, como extremamente perigoso para a saúde. Manda uma pergunta aí, que você está se inteirando agora. Eu vou mandar uma pergunta meu co-host. Muito boa. Muito boa. E essa aqui vai gerar um corte muito bom, porque isso é verdade ou mito? Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui. Não, mas eu preciso saber de você. De você, que é o
maior do Brasil no assunto que a gente está falando. Doutor, é verdade ou mentira se a gente, os homens no caso, quando a gente acorda de manhã e o negócio não tá aqui, o nosso índice de testosterona está baixo? Isso é verdade ou é mito? Pra galera acabar com isso. Eu tô no momento que todo dia 3 com a esposa. Tu pendura a toalha? Vai ser dia 3 de novembro agora, próxima. Todo dia 3. Agora é bom. 3, 2 tentativas e uma desistência, é isso? Eu já me perguntaram É sério, isso. E é um termômetro, né? Fala sobre isso, que é extremamente interessante. Boa pergunta. Olha, uma das características quando eu tenho deficiência de testosterona, eu posso ter sinais e sintomas que são mais característicos e menos característicos. Perdão. Os que são mais característicos são relacionados à parte sexual. Uma delas, por exemplo, é o número de ereções matinais, né? Então, acordar no circo é interessante, né? Me traduz que potencialmente eu estou tendo um nível de testosterona normal, tanto de manhã quanto de noite, né? As ereções noturnas ou matutinas, né? Ou de manhã cedinho, elas são um indicativo. Outra coisa é a dificuldade de manter uma ereção. Então, às vezes até sobe, mas fica igual o boneco do posto, né? Não fica tão adequado. A outra coisa é a dificuldade de atingir o orgasmo, seja na relação sexual, seja na masturbação. E outra característica também é quando eu atinjo o orgasmo, a experiência do orgasmo não é tão agradável, não é tão forte como já foi um dia, por exemplo. Então, ela já é mais fraca. Então, eu tenho dificuldade de conseguir. E quando eu consigo, não é tudo isso, né? Então, essas características, né, são mais fidedignas para relacionar níveis de testosterona. É lógico que, né, a pessoa passou por muitas coisas influenciam na libido, né, no desejo sexual. Então, poxa, o cara tá se sentindo mal, ele perdeu o emprego, ele tá se sentindo um lixo, né? Ele às vezes não vai ter libido, né? Ele acabou de terminar um relacionamento, ele tá machucado, ele não tá com libido alto, né? Ele foi lá sair com uma mulher, mas ele tá lembrando da ex, né? Então aquilo ali não funciona para ele. Então, eu tenho vários fatores, principalmente de ordem social e de ordem psíquica, que podem estar influenciando no desejo sexual. O brasileiro, né, a gente tava brincando aqui antes, né? O brasileiro acha que ele precisa ser uma britadeira. Ele acha que ele precisa sair derrubando parede, entendeu? E 5 vezes por dia. Porque nós, latinos, somos muito corpolatristas, né? É tudo biquíni, é corpo, é peito, é bunda, né? É bíceps, né? A gente é muito do visual também. E é muito sexualizado, muito mais. Do que, por exemplo, o europeu, né? As mulheres lá na Alemanha fazem o seu topless, deitam lá na praça para tomar sol e ninguém passa e lê. Vai fazer isso aqui, né? No meio da praça, como é que você vai ser preso, né? Então, a gente é muito mais sexualizado. Então, a frequência de relações sexuais, ela não precisa ser todo dia, 3 vezes ao dia. Né? E muitas vezes, muitas pessoas que usam, às vezes, testosterona e esteroide, acham que tem que ficar tendo relação toda hora, né? Isso pode ser, muitas vezes, disfuncional, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando eu tenho uma deficiência de testosterona e eu vou repor para o homem ou para a mulher, né, nos dois casos, e aí eu começo a ter um aumento muito grande do desejo sexual, isso pode gerar um problema. Por quê? Porque eu já atendi pessoas onde eu fui repor testosterona de uma mulher, por exemplo, e ela falou: doutor, ou você conserta o meu marido ou vai dar ruim. Né? Por quê? Eu falei: opa, peraí, então vamos diminuir essa dose, vamos medir, né? Então, assim, isso ocorre, né? Esse ajuste fino de doses para mais ou para menos acontece no homem ou na mulher. Às vezes você faz pro homem, os meninos usando esteroide, tá com a testo lá de 3 mil, 4 mil, 5 mil, né? Ele olha pro pós de saia, ele já tem vontade, né? E aí, só que ele tem que saber que isso eventualmente é over, e às vezes acaba dando problema no relacionamento. Às vezes a namorada fala: escuta, eu não aguento, né? Então isso pode ser até disfuncional, né? Eu queria pegar esse gancho, Murilo, para fazer uma pergunta relacionada a isso. Ó, eu sei que deve existir vários, mas você vai ter que escolher só 3, tá? Só 3. 3, ó, 1, 2, 3, aqui tá vendo? Os 3 maiores... E não é o 3. Não, os 3 maiores fatores que faz com que a pessoa vai diminuindo sua testosterona. Só 3, eu sei que existem... A testosterona ou a libido? Não, testosterona. Tá. Mas se quiser falar 3 do libido também, não tem problema. Mas é só 3, porque eu sei que tem... Vou emendar uma aqui, para complementar uma coisa, uma pergunta que fique mais complexa, porque eu tive um grande guru
um farmacologista, inclusive ele é da USP, do Departamento de Medicina Nuclear, ele sempre falou, eu nunca esqueci isso, há muitos anos, o sistema nervoso central e o sistema endocrinológico, hormonal, falando no popular, são as áreas mais obscuras da ciência. E estão totalmente interrelacionados. Então é o que ele estava comentando agora. Muitas vezes você por um estresse, ou mesmo pela própria alimentação, e ele vai complementar essa tua pergunta que eu entendi, está bem clara. Isso que tu falou é incrível. O cara tá louco, a mulher tá sem libido, a mulher tá louca, o cara tá... O desequilíbrio pro casal. Então, pode mandar para complementar essa pergunta, ele vai ter um bom conteúdo pra gente agora. Cara, você falou que eu só podia escolher 3, Não, mas eu quero escolher 4. Ó, aí... E quem sou eu? Eu quero de 4, de 4 é mais legal. De 4. Vamos lá. Então, olha só. Pode ser de 4? Claro que pode. Galera, tem a galera... Tem a olha torcida só, aqui. Primeiro é o sobrepeso, porque eu falei, o aumento do tecido de gordura acaba expressando mais essa enzima que é a aromatase, que ela rouba a testosterona, vamos dizer assim, para poder transformar no estradiol. Então tem um desbalanço. Então o sobrepeso é um. Outra coisa é o estresse, né? O estresse acaba com a gente. O nosso sistema de reação, de luta ou fuga, né? Ele foi feito assim, ó. Nós estamos aqui, estamos numa caverninha aqui na nossa fogueirinha maravilha, chegou um urso aqui. Cara, eu ligo um sistema de estresse, do aumento de cortisol, de frequência cardíaca, né? Adrenalina, enfim. Eu aumento o meu sistema para quê? Para eu fugir. Na hora que acabou esse perigo, eu desligo esse sistema. Né? O que acontece hoje em dia? O cara já acorda no susto às 5h30 da manhã com o despertador bufando. E ele tem que sair aquela hora, ele não pode fazer nada, porque senão ele vai pegar trânsito e não vai chegar no trabalho. E às vezes ele tem um monte de coisa pra fazer. Cara, às vezes ele só vai desligar e ele chega em casa e ainda tem briga com a mulher. Então o nosso sistema hoje, ele liga às 6 horas da manhã e às vezes vai desligar às 11 horas da noite. 6 dias por semana, 5 dias por semana. E o que acontece é, quando você está nesse sistema de luta ou fuga, vamos dizer assim, com estresse mais elevado, o teu organismo entende falar, agora não é hora de reproduzir. Porque eu tenho a minha produção hormonal que vem do colesterol e ele vai direcionar, por exemplo, para hormônios da reprodução, estradiol, testosterona e vai também para o cortisol. Então, ele vai falar, filho, agora não é hora de transar, não reproduzir, vamos tentar sobreviver, porque é o mais importante. Então, o estresse crônico acaba diminuindo os níveis de testosterona. Então, esse é um excelente fator, né? Porque a gente tem hoje, né, o burnout, né? A maioria das pessoas hoje em dia vive com o pé no sabonete e outro no burnout, né? Tá quase ali. Outra coisa é o sono. Tem uns estudos muito legais que colocaram pessoas treinando durante 5 dias, dormindo 3 horas por noite. Quase 25% do nível de testosterona diminuíram. Sem nada, sem fazer nada, só pelo déficit de sono. Então o déficit de sono, ele vai ativar também esse mecanismo de estresse. Né? Quando você tem déficit de sono, quando você dorme pouco, você pode olhar que no dia seguinte que você teve uma noite mal dormida, é muito mais fácil furar a dieta. Por quê? Porque teu cérebro está cansado, ele vai falar, amigão, teu cérebro é muito sábio, ele vai falar, amigão, você não sente vontade de coisas calóricas falando, que vontade de comer um pote de coco, que vontade de comer 3 abacate. Não, você quer um doce. Por quê? Porque o seu cérebro sabe que ele tem açúcar. E ele funciona muito bem com açúcar. Né? Então, é por isso que a noite mal dormida acaba furando a dieta e a noite mal dormida aumenta o estresse, que também diminui a testosterona. Então, eu já tenho o sobrepeso, o estresse, o déficit de sono. Né? E o álcool. O álcool também acaba diminuindo. Né? O consumo de álcool, as pessoas falam, não bebo, não, só bebo de final de semana. Mas se você consumir uma dosagem em um dia por semana, que seja mais de 5, 6 doses, por exemplo, é um consumo abusivo. Porque ele é uma vez e é um consumo abusivo. Mesmo que na média você fique dentro do consumo. Né? E está comprovado já que o álcool ele acaba prejudicando níveis de testosterona. Né? Então tem uma associação disso. Então esses fatores, e é justamente isso, quando o cara está estressado, cansado, ele faz o quê? Às vezes vai sair para beber. Né? Então acaba juntando. E aí ele vai sair para beber, vai à noite e dorme pouco. Né? Então o negócio vira uma bola de neve. Então esses 4 fatores, eu acho que do estilo de vida atual, eles contribuem muito para o que a gente vê hoje de deficiência de testosterona. Eu vi recentemente o menino, com 26 anos, já é empresário, estressadíssimo, com 190 de testosterona. Aí ele vai falar, eu quero muito que você fale sobre a diferença da testosterona total e a livre, né? Que não adianta ter 5.000 total e a livre não está funcionando, que é a que está relacionada com essa questão sexual. Mas imagina, o 25% do Ocidente, recentemente eu vi um estudo interessantíssimo,
caiu em 25% a média de testosterona do povo aqui do Ocidente. Então aqui cada vez mais, aquela história, os caras, não entendo no viés político, mas se tiver uma guerra, meu irmão, lá pro Oriente os caras continuam tendo 10 filhos, 12 filhos, aqui cada vez menos filho, mulher não quer ter filho, o filho que nasce vive estressado, perdemos a guerra. Verdade. Por fatores hormonais acima de algo mais, né? E eu queria que você falasse sobre a testosterona, a total versus a livre, que tem uma relação, muitas vezes, eu tô com 2.000 de testosterona total, mas tá estranho, não tenho muita libido, aí entra aquele fator também. De repente não é que você não tem prazer, ou de repente você está no lugar errado, com a pessoa errada e na hora errada. Então são vários fatores relacionados com né, que eu quero que o Lucas, com a sua autoridade, nos esclareça. Se a gente tiver que explicar de uma maneira mais fácil, bem, a testosterona, eu diria que ela, para circular no sangue, né, o sangue sendo o mar, a testosterona não sabe nadar. Então, quando ela nada, né, 100%, se 100 moléculas de testosterona caírem nesse mar, né, que é o sangue, só 2% sobrevivem. Gostei. Porque ela é metabolizada muito rápida. Né? Então, assim, só 2% realmente vai ficar circulando, o resto vai ser rapidamente metabolizado. Né? Então, ela precisa de barquinho. Que barquinho que ela tem? Ela tem 2 tipos de barquinho. Um barquinho é um jet ski, que se chama albumina. Né? Esse jet ski eu conecto e desconecto fácil. Não é fácil subir e sair do jet ski. Eu aporto em qualquer lugar de uma maneira mais fácil. Então essa ligação eu chamo de ligação lábil. Ela é mais fácil de ser quebrada. Então essa fração que sobrevive 2% e essa fração que está ligada à albumina, eu chamo essas 2 frações de fração biodisponível, porque ela é prontamente utilizável pelas células que dá testosterona. E tem um outro barquinho que se chama SHBG, que é uma proteína ligadora de hormônio sexual. Esse SHBG é que nem se fosse um navio de cruzeiro aqui em Santos. Ele não aporta em qualquer lugar, ele precisa de um porto específico, ele é mais lento, é difícil de entrar e sair. Então essa ligação ela é mais forte. Então uma vez que eu ligo no SHBG, é mais difícil de eu quebrar se eu estiver comparando com a albumina, por exemplo. Né? Então alguns fatores ajudam a aumentar o SHBG, como por exemplo o aumento do triglicerídeos, a obesidade, o envelhecimento, acabam aumentando o SHBG. Então eu tenho lá dos meus 100%, vamos supor, de testosterona, parte está ligada nesse SHBG, que é a ligação mais forte, parte está ligada na albumina e parte pequenininha está livre. Então, se eu aumento demais o SHBG, esse barco de cruzeiro afoga os jet ski, né, e toma tudo para si. Então, eu posso ter uma testosterona dentro de um nível normal, mas eu tenho um SHBG muito alto, então eu diria que ela está muito fortemente ligada. E aí ela fica pouco biodisponível para os tecidos, entendeu? Então, alguns fatores, por exemplo, isso é comum na mulher. Quando eu uso o anticoncepcional ajuda a aumentar o SHBG. E mulher já tem pouquinha testosterona, né? Então ela tem pouquinha e essa pouquinha ainda está muito ligada fortemente. Então, às vezes, um androgênio em pequena dose para essa mulher, ele ajuda a baixar o SHBG. Né? Então, homens também. Às vezes eu tenho um paciente obeso que tem a testo dele não está tão baixa assim, está 400 e pouco, mas o SHBG está muito alto. Então, às vezes, um pouquinho de androgênio ajuda a baixar o SHBG, eu melhoro o perfil, né? Pode ser pelo androgênio que eu estou dando e também por eu ter liberado mais isso, né? Não sei se ficou claro aí, né? Nossa, isso aqui foi uma aula agora. Aula. Mais fácil para o lugar. É o melhor. E, Murilo, já nesse embalo de livre... Tu tá de jet ski ou tu tá de navio? Eu tô com o navio... Tá afogado. O MSC. Tá Mas vai melhorar. A próxima vez que você me ver, a não ser que seja... Eu tô nadando de braçada. Você tá nadando de braçada? Essa questão de diminuir, aumentar a testosterona, hoje em dia, é até uma coisa não é tão legal de ser falada, porque é uma doença do novo mundo aí, né, as coisas. Tomar ansiolítico e os... estudei muito essa palavra, hein? Benzodiazepínicos, que é os famosos tarja preta. Os PAN, Então, tudo que é PAN esse no final. diazepam, clonazepam. O que isso interfere na produção e mesmo que não na produção, se derruba
mais ainda o que a pessoa já tem, porque isso é uma coisa que que eu falei, entre aspas, muito na moda, que às vezes a pessoa toma e nem sabe o que tá tomando, entendeu? E eu vai conheço influenciar. um cara que tá tomando. Conhece, né? Conheço. O que acontece é o seguinte, Importante pergunta. A depressão por si só, alguma coisa levou aquele indivíduo a ficar deprimido. É óbvio que tem fatores constitucionais da nossa própria arquitetura e bioquímica cerebral que podem levar esse indivíduo a ficar deprimido, né? É uma neuroquímica que está alterada, né? Então eu preciso de um antidepressivo, por exemplo, um inibidor da recaptação de serotonina, ou seja, eu vou inibir que essa serotonina produzida ela seja degradada, ou seja, eu inundo mais de serotonina e isso melhora o meu funcionamento. Não é o caso do benzodiazepina, né? Tem outras medicações aí, por exemplo, que eu falei agora, a fluoxetina, né? Algumas medicações, não é para todo mundo, eles podem alterar nível de testosterona, mas eu tenho um fator superajuntado aí. Qual é o fator superajuntado? Muitas vezes é o estilo de vida da pessoa que está deprimida. Às vezes a pessoa tem um pouco de sobrepeso, às vezes ela não come direito, porque ela está deprimida, ela tem alteração do sono, ela não dorme direito, né? Eu tenho vários fatores que geralmente a porcentagem de pessoas que vai culminar com usar um antidepressivo e diminuir nível de testosterona é menor. É menor do que se acha que é, na verdade. Porque geralmente eu tenho um estilo de vida que está associado a essa diminuição de testosterona. Mas, se é caso isso ocorrer, eu tenho meios para, por exemplo, aumentar essa produção de testosterona. Eu tenho medicamentos como, por exemplo, o clomifeno, né, que eu posso estimular a produção de testosterona, a própria testosterona transdérmica, né, utilizada em gel, eu posso utilizar, ou eu posso trocar o medicamento, né? Eu posso relatar isso para o psiquiatra que está me acompanhando para poder trocar o medicamento, né? Então, hoje em dia, né, a gente fala um pouco da doença moderna, né, que você tinha falado, que é um pouco isso, as pessoas estão um pouco mais frágeis, né? Elas não suportam mais tanto as porradas da vida como, né, como na sua época era muito mais foda, a minha já diminuiu e para cá tá diminuindo mais ainda a resistência, né? E não é porque são pessoas fracas, obviamente, né? Todo mundo pode estar sujeito aí a ter doença, né? Eu já tive depressão também, então não estou falando aqui com conhecimento de causa também para fazer isso, né? E na época que eu tive depressão também, cara, eu emagreci pra caramba, não tinha muita vontade de comer, minha libido tava ruim, entendeu? E mesmo com nível de testosterona normal, né? Então, assim, quando eu tomei medicamento, meu nível ficou normal, mas a libido não tava tudo isso, né? Então, eu acho que cada caso vai ter que ser avaliado aí individualmente, mas vamos dizer assim, né? Colocar uma causalidade de causa e consequência de que antidepressivo diminui a testosterona, isso não é verdade. Não é verdade. Para todo mundo isso não vai acontecer. Então pode ser que em alguns casos sim, e eu tenho que avaliar também, porque como é que eu sei que a pessoa está com deficiência de testosterona? Eu tenho que medir. Mas o Murilo falou agora há pouco aqui, de uma maneira muito brilhante, que 25% da população tem testosterona baixa. E tem diminuído. Então, quer dizer, ele pode ter aquilo e ter depressão. São duas coisas concomitantes, não necessariamente uma causou a outra, entendeu? Então, cada caso vai precisar ser avaliado aí, acho que mais individualizado, né? Mediu antes e mediu depois. Porque às vezes você estava deprimido, tomou o medicamento, e aí foi medir a testo. Mas você já tinha testo baixo, aí você não sabia. E aí agora que você mediu, você tá vendo, você fala, olha só, antidepressivo e testo, entendeu? Então tem um erro, às vezes, na nossa interpretação, né? Que isso, cara. Que aula, né, velho? Conhecimento. É muito, velho. Ficava conversando com o doutor aqui 5 horas. Não, mas eu queria saber fazer hoje. Hoje o podcast vai ser 5 horas. Não, mas o código do TikTok tem que dar 30 segundos. Eu sou muito tolerante. 5 horas. É por isso que eu não viralizo. É a doença da evolução, sabe? É complicadíssimo. E aqui, uma coisa também que eu acho muito louca, que eu gostaria muito de saber da tua opinião. Hoje no Brasil, a indústria farmacêutica, ela vende 3 tipos de... Eu acho que nem a oximetralona vende mais, que eu sou do tempo que tinha Andriol, né, que é decanoato de testosterona, tinha um decanoato, que era muito bom, era em gel, rapidamente absorvido. Era maravilhoso, né, assim, para quem queria saúde ou mesmo qualidade do body shape, o Lipidex 2.5, a Navar, Lipidex chamava no Brasil, a Navar era fora, como a Sustanon na América, a nossa Durateston, que eu acho horrorosa, depois vou colocar o porquê. A Decadurabolin e o Deposteron, que é o que a gente vê hoje. Por exemplo,
todo mundo pensa em dura. Cara, é uma loucura a dura, até rima. Só me pergunto de dura, eu quero tomar dura. E eu particularmente acho um lixo. Em que sentido? Extremamente agressivo, eu penso, depois eu me corrijo se eu estiver errado. Daí é um blend, né, que todo mundo já sabe, propionato, isocaproato, fenilpropionato e decanoato, testosterona, com vidas variáveis, né, de 3 dias, 6 dias, 9 dias, 12 dias, então podendo se tomar a cada 15 dias, mas é uma ilusão a dura, né, o Lucas, porque o cara toma, vira um balão de água, e eu via muito isso, os maromba das antigas, era hemogenin com durateston e decadurabolin. Eram 3 esteroides que retiam, o cara ficava inchando, até a cabeça inchava. Quando parava 20 quilos, ficava todo feliz, sem nenhuma qualidade. Quando parava de tomar, perdia todo aquele peso que era de água, entrava em depressão. Então, hoje eu vejo, e o pior, mercado negro, né, ô Luquinha? Os caras tomam tudo mesmo. Tu vai na farmácia hoje com uma receita de 5, o cara fala, só vou poder dispor aí de 2 para você. Ele tem, assim, ele te dá 2 viciadinhos, então me dá 2 logo, eles vão retendo, vão retendo. Pô, hoje em dia uma durateston no mercado negro custa R$80. Porra, a própria Deposteron agora com esse processo de transformação, mulher vira homem, enfim. Deposteron era um esteroide barato, acessível. 3 ampolas custava R$48, hoje custa 250. Olha a lei da oferta e procura. Então eu queria que tu classificasse para a galera entender que esse não é o melhor caminho, tampouco o underground. Agora, qual é a solução e o que você tem a falar? Inclusive temos aqui também, dentre os vários livros, né, editados, falamos sobre os esteroides anabólicos, que isso daqui não é para fazer apologia. Não, tá escrito ali, ó, nem apológico e nem demonizatório, não é para demonizar nem fazer apologia. Temos aqui a nandrolona, que é a nossa famosa dequinha, 25,50. Temos, quer dizer, tem um vasto cabedal aqui de instruções de cultura para quem quer entender esse assunto. E eu quero que você classifique o que nós temos no Brasil hoje. Ó, eu preciso dividir, vamos dizer assim, né, em alguns objetivos. Sim. Né? Quando eu tenho um objetivo que eu tenho deficiência de testosterona, eu tenho sinais e sintomas, né, associados a 2 medidas de laboratório abaixo de 350, vamos supor aí para os homens, né? Então eu tenho uma deficiência de testosterona, eu preciso devolver essa testosterona. Então como eu vou fazer isso? Eu posso usar, por exemplo, uma medicação que é o clomifeno, que vai ajudar a nossa hipófise a secretar o LH e o FSH, são 2 gonadotrofinas, 2 sinalizadores que vão lá no testículo fazer a produção de testosterona e esteroide. Então o clomifeno faz isso. Pode ser que com 350 eu use um clomifeno e a sua produção, como se você desse um tapa na orelha do testículo, ele volta a produzir normalmente, né? Muito desses casos que a gente vê hoje, né, de testosterona mais baixa, a gente conserta muito bem com o clomifeno, né? Ele acaba estimulando. Mas pode ser que com o envelhecimento ou pela própria perda de função progressiva do testículo, eu dou o clomifeno e ele passa a não responder mais, porque eu preciso da minha hipófise secretando esse LH e que o testículo responda. Então eu mando uma mensagem com o clomifeno lá para minha hipófise, a hipófise grita pro o testículo responde. Agora, se ele começar a ficar meio surdo, se ele começa a não responder mais, não adianta eu aumentar o LH. O testículo não está mais respondendo. Então, desculpa, é importante. Claro. Temos o clomifeno também. Né? Sim. É um excelente medicamento. Eu esqueci de citar. Vamos barato, né? E que funciona muito barato, bem. Né? Certo. E aí, tudo bem, o testículo não começou a não mais fazer efeito. Eu não subo mais o nível de testosterona, então eu preciso colocar testosterona externa. Como que eu vou colocar? Eu posso colocar pela via de implante subcutâneo, eu posso colocar pela via transdérmica, o gel, ou posso colocar intramuscular. Essas são as formas mais comuns. Eu tenho bucal, nasal, eu tenho uma série de outras formas, mas essas são as mais comumente utilizadas, né? Então, por exemplo, o que eu tenho para vender na farmácia é o androgel. Tem um androgel de 50 mg, que é um sachêzinho que você passa e ele tem absorção. Eu posso mandar manipular na concentração diferente até do androgel para usar transdérmico. Eu posso usar para injeção intramuscular ou uma que tem uma longa ação, eu vou fazer uma aplicação a cada 12 semanas, 10 semanas,
que é a famosa Nebido, a Testo, né? Que é o 1-decanoato de testosterona, né? Então, ou seja, ele tem uma meia-vida bem grande, né? Então ele vai precisar ser repetido a cada mais tempo. E eu tenho as de menor duração, mais curtas, que é o enantato, que a gente não tem aqui no Brasil, que é uma tremenda de uma droga, mas ela é muito parecida com o cipionato, né? Que é o deposteron. E eu tenho o blend, que são esses 4 ésteres que o Murilo falou, da Durateston. O objetivo desse blend construído é para que eu mimetizasse uma curva mais longa, assim como é o enantato e o cipionato. Mas tem alguns ésteres que entram rapidamente e fazem pico. E isso pode dar um pouco mais de irritabilidade, pode alterar mais o perfil de colesterol. Então, dessas medicações, o longo prazo, assim como é o implante, eu colocar um implante eu vou trocar a cada 6 meses. No mínimo 3, 4 meses eu vou ficar com aquele implante hormonal ali. Então, para repor, eu tenho essas medicações. Agora, a Decadurabolin não serve para repor, nem a oxandrolona. Por quê? Porque elas não são testosterona, elas não convertem em testosterona, não são metabolizadas em testosterona e nem em estradiol. Então, eu não consigo fazer reposição com Decadurabolin, por exemplo. É por isso que os meninos que fazem os ciclos, né, só com Deca, a gente chama lá do Decadic, né, que é jogar sinuca com corda, né, não vai dar certo. Então, como a gente está usando um esteroide muito grande, eu tenho a minha inibição da produção natural, mas eu não tenho testosterona. Então, eu acabo, às vezes, no meio do ciclo, tendo falta de libido, por exemplo, né? Então, assim, essas medicações, se eu tivesse que classificar, é assim, ó, eu tenho as vitaminas do complexo D, Deca, Dura e Depo, tá bom? Vitaminas do complexo D. Eu ainda tenho as com O. Eu tenho oxandrolona e eu tenho a oximetolona para manipular, né? Eu tenho ainda o estanozolol. Dessas medicações orais, oxandrolona, oximetolona e estanozolol, a mais obsoleta do ponto de vista clínico é o estanozolol, porque eu consigo o mesmo resultado que é com a oximetolona e a oxandrolona, mas essas duas, elas não detonam tanto o perfil lipídico quanto o estanozolol, e elas também não são tão hepatotóxicas quanto o estanozolol. Então o estanozolol as pessoas usam muito no fisiculturismo, na preparação, nos muito momentos popular. Finais, né? Mas para a clínica, se eu estiver avaliando a segurança do uso e a eficácia, o estanozolol é uma droga um pouco obsoleta. Eu preferiria muito mais a oxandrolona e a oximetolona do que propriamente dito o estanozolol. E aí eu tenho outras medicações. Eu tenho ainda, por exemplo, o clomifeno, eu tenho o tamoxifeno, o anastrozol, e eu consigo fazer basicamente tudo com essas medicações. Eu não preciso ir para o mercado paralelo usar trembolona, usar boldenona, entre outras coisas. Certo. Murilo, posso fazer uma pergunta aqui? Lógico, não só pode como deve. Aconteceu comigo. Antes do meu acidente, ano passado, eu estava treinando bem pesado de carga. Sempre está aumentando a carga. Sempre tentando aumentar a carga. E aí eu esqueci, eu comecei com uma dor aqui, eu esqueci o nome. Epicondilite. Isso, é isso aí. Aí, beleza. Aí, meu Deus, aí eu ia treinar, fazer puxada ou remada, ou rosca, ou... Aqui doía muito. Aí eu fui só fazer um comentário com um rapaz que eu conhecia na academia, mas ele nem sabia que eu dava aula, nem nada disso. Falei, cara, tô com uma dor aqui, eu nunca senti isso antes. Toma Deca. Não, ele falou pra tomar Instron. Estanozolol. Isso, estanozolol que melhorava essa dor. E agora eu quero saber se isso é verdade. Não tomei, tá? Se isso é verdade ou é mentira. Isso existe muito, Murilo, nas academias. Tô com dor na articulação, toma tanto que vai resolver. E aí, doutor? Nenhum esteroide vai ter o poder de restaurar a sua cartilagem articular ou eventualmente fazer se você tiver ali com uma alteração degenerativa, uma artrose, por exemplo, na coluna, nenhum medicamento vai consertar isso. O que acontece ele pode diminuir sintoma, ele pode diminuir dor. Por quê? Porque quando eu tenho uma articulação do joelho, por exemplo, que está meio detonada, se eu aumento o fortalecimento muscular, é por isso que a musculação funciona. Né? Pessoas que têm, por exemplo, problemas de artrite, de artrose e fazem musculação, elas sentem menos dor. Por quê? Porque eu fortaleci.
esse arcabouço muscular, o equilíbrio de forças nesse joelho, e esse joelho se comporta melhor. Então o esteroide anabólico, por aumentar a força, até pela ação central, e por aumentar a musculatura, ele acaba indiretamente diminuindo a dor. E alguns esteroides, ele ainda tem uma característica que é de certa forma anti-inflamatória. Porque ele parece um corticoide, vamos dizer assim. Então, só que é pouco. Não dá para tratar uma inflamação com esteroide anabólico. Não é isso, né? Se precisar usar um corticoide, você vai ter que usar corticoide. Mas ele tem uma fraca ação corticoide. Então, ele acaba diminuindo a dor e diminuindo um pouco a inflamação. Uma coisa muito comum que acontece são as rupturas musculares e as lesões ligamentares no treinamento de quem usa esteroide. Por quê? Porque o esteroide anabólico vai aumentar muito a força e muito a massa muscular. Então, de uma hora para outra, esse indivíduo pegava 10 de cada lado no supino, ele pega 40 de cada lado no supino. Só que tendão, osso, articulação, ligamento, cápsula articular, essas coisas demoram um pouco mais para adaptar. O músculo responde muito rápido, o metabólico responde rápido, mas essas outras estruturas menos sensíveis não. Então eu começo a criar um desbalanço do quanto esse músculo é forte e o quanto essas estruturas estão aguentando. Então, muitas vezes, eu tenho uma força muito grande, uma musculatura muito hipertrofiada, e esse tendão não aguenta. E aí você tem... É por isso que eu tenho grandes rupturas. Rupturas total de bíceps, de peitoral, né, de isquiotibiais. É por isso que é mais fácil observar isso em usuários de esteroide anabólico. E aí, Bruno? Então, é o velho problema do aumento da força exacerbada com uma né, um curto espaço. Entendeu? E que sobrecarrega, sem dúvida, tendões, ligamentos, enfim. Fiquei muito forte do nada, né? E o estanozolol é uma coisa interessante. O estanozolol foi um grande golpe da indústria farmacêutica, com o Ben Johnson, né? O famoso nas Olimpíadas. Pô, o cara foi pego, aí virou garoto propaganda. Aumentou muito, né? As ações. Né? Nossa, é extremamente popular. Foi mais, né? Mas é uma boa droga. Em termos de hipertrofia muscular, ela é uma boa droga. Sim. Acontece que ela tem muitos colaterais. Acontece que ela detona o perfil lipídico e ela é bem hepatotóxica. Se colocar numa balança, contando com outras, ela não é tão boa assim. Então, em termos de hipertrofia, eu consigo o mesmo resultado com oximetolona e com oxandrolona, né? Vamos dizer assim. Então, ela é uma droga extremamente eficaz, assim como as outras. Só que em termos de efeito colateral, ele tem mais colateral. Ele tem bem mais colateral. Então, eu observo, tem trabalhos que foram feitos com angioedema hereditário, uma doença específica, com estanozolol. Então tem paciente usando 30 anos de estanozolol, 2 mg por dia. Então ela funciona para algumas coisas terapêuticas muito boas. Mas eu tenho intercorrências até com 2 mg, que as cápsulazinhas eram de 2 mg. Né? E o hemogenin, popularmente conhecido, era o demônio, né? Todo mundo falava que era super hepatotóxico, e na verdade não é tanto. Fiquei amarelo, o olho amarelo. Olha, no quarto dia já fiquei enjoado. É verdade. Nossa, tudo lenda, falta de conhecimento da cultura, que hoje, eu sou de um tempo que era uma loucura, o bagulho era indiscriminado. Agora eu pergunto, morreu muita gente? Vamos até citar algo, a gente está falando muito sobre esteroide, vamos entrar que nós ainda temos bastante tempo aqui, para quê? Para falar de outras drogas que são utilizadas no esporte, que são extremamente perigosas, como os diuréticos, os beta-agonistas, tá? Que também são muito utilizados, que atacam, que são uma bomba para o sistema cardiovascular. Então, falamos bastante, eu acho que está bem explícito aqui, acho que foi muito bom esse conteúdo até hoje, mas eu quero saber sobre clenbuterol, tá? E sobre diuréticos, que o que tem matado muito são os diuréticos, né, doutor? Eu colocaria algumas drogas como elas são muito mais perigosas em termos de gerar emergências de saúde do que o próprio esteroide anabólico. Então, por exemplo, a primeira delas é a insulina. Então, se você atender um paciente que tem diabetes, que usa insulina e ele errou a dose, eu já tive paciente que colocou em vez de 2,20, né, errou a conta. E aí é muito difícil, ele faz uma hipoglicemia e é difícil de você lidar com essa hipoglicemia no pronto-socorro com 2 veias pegas correndo glicose. Então, a insulina é muito perigosa. Talvez né? a mais perigosa. Talvez uma das mais perigosas. O que a insulina faz? Ela pega carboidrato, pega energia e joga para dentro da célula. Por isso que ela é anabólica. Né? Então, a insulina utilizada ela é bem perigosa. Teve vários atletas que tiveram intercorrências por causa de insulina. Aumentam lá, erram um pouco no timing, né, no horário de tomar, e às vezes acabam tendo que colocar glicose, coisa para dentro ali, para poder tentar
parar aquela hipoglicemia. Então a insulina. Outra coisa é o diurético. O diurético, alguns diuréticos, eles ajudam que você elimine na urina alguns íons. E nós somos seres eletroquímicos, né? Então a bomba de sódio e potássio, por exemplo, que dá contração muscular, ela é feita de íons. Se eu desbalanceio esse equilíbrio hidroeletrolítico, eu acabo, por exemplo, gerando uma arritmia cardíaca, muito mais fácil. Então o diurético, e outra coisa é eu perder muito líquido. Como eu perco muito líquido dentro dos vasos também, eu tenho uma vasoconstrição para eu poder manter a pressão arterial. Então o vaso tem que contrair, porque eu diminui o líquido, então o vaso tem que contrair. Só que aí contrai a artéria renal. E a artéria renal leva sangue para o rim. E a contração muito grande dessa artéria renal pode dar uma insuficiência renal aguda. Eu posso ter aí uma isquemia renal por conta disso. Então, diurético também é muito perigoso. Outra coisa é hormônio de tireoide. Quando eu tenho uma doença que aumenta muito a produção dos hormônios de tireoide, eu tenho um fenômeno que chama tempestade tirotóxica. Ou seja, eu tenho uma enxurrada de estímulos para contração cardíaca, né? Estímulos de funcionamento acelerado do sistema cardiovascular. Então, errar a dose do hormônio de tireoide, é muito comum que as pessoas tomam hoje, eu posso ter, por exemplo, arritmias, né? Isso eu estou falando, por isso que a gente vê, né? Eu falo, olha, uma hipoglicemia, uma arritmia, né? Isso tudo são emergências. Né? Não, e outra coisa são os beta-agonistas, né? Ou seja, eu tenho um estímulo beta-adrenérgico, né, de aumento de frequência cardíaca. Muitas pessoas usam clenbuterol e aí acha graça, né? Fala, eu tô parecendo uma chimbica velha, né? Tremenda, né? De fazer assim. Então, assim, são medicamentos que são potencialmente muito mais perigosos do que propriamente dito isso, né? E uma outra medicação que é muito... não é tão utilizada assim, mas no grande escalão, né? Vamos dizer assim, é bastante utilizada, é o GH. Somatotrofina. O GH é somatotrofina. Ele tem trofismo, atração pelo soma. E o soma são todas as células. Então é a célula do bíceps, mas é a célula do coração também. Então o que acontece? As pessoas que têm doenças, né, que eu chamo, por exemplo, de acromegalia, tem uma hiperprodução de GH, então ele fica com a fronte grande, a mão grande, o pé grande, né? Tem até um cara no MMA, que é bem famoso, né, o Antônio Pezão. Né, que ele é bastante acromegálico, né? A cabeça fica grande, o joelho grande, as articulações crescem bastante. Então o GH, ele, além de fazer crescer o músculo numa porcentagem muito menor do que seria a testosterona e o esteroide anabólico, ele ajuda a crescer os órgãos. Então tem uma visceromegalia, né? Então o GH com a insulina, com a testosterona, eu posso ter o aumento dos meus órgãos, né? Aumento do fígado, aumento do coração, né? Então isso é muito danoso. E tudo isso que você falou, os fisiculturistas de alto nível, eles usam. Tudo. E aí eu queria fazer uma pergunta. Uns 3, 4 anos atrás, Mr. Olympia tinha acabado de ganhar depois de alguns meses, que é o Shawn Ray, ele morreu. Ele morreu, não se fala a verdade sobre qual foi a causa principal. Mas assim, doutor, por que eu sei que podem ter fatores hereditários, enfim. O cara, ele era jovem, não morreu na velhice. Ele tinha acabado de virar, ele estava no auge da carreira dele. Ele morreu e com outros não acontece nada assim, entre aspas. O que seria isso? Cara, tem uma cena muito interessante num documentário que se chama Generation Iron. Não sei se você viu. No primeiro Generation Iron tem um fisiculturista que é o Ben Pakulski. E aí ele tá falando que as pessoas tiram meio sarro dele, tá? Ele tá indo no mercado com a esposa e com a filhinha fazer compras, tal, aqueles carrinhos chapados de filé de frango lá, né? Então ele tá indo fazer compra e ele comenta, né, que as pessoas falam, com esteroide até eu, né? Se eu tomar isso aí, eu também. Ele fala, não, se você tomar o que eu tomo, você vai morrer. Porque a genética, em ter essa absorção adequada de drogas e metabolização adequada, eu tenho um perfil genético, não é todo mundo que aguenta. É por isso que tem gente que tem problemas de acne, por exemplo, com 2 mg de oxandrolona, mulheres. E tem gente que eu tomo 10 e eu não tenho problema de acne. Eu tenho uma individualidade biológica nisso, né? Acontece o que esses caras estão fazendo? Olha, geralmente é muito difícil. A única coisa que você consegue concluir não deu bom. Por quê? Porque é GH em altíssima dose, é diurético, é 5 tipos de esteroide diferente a rodo. Uma que você não gosta, trembolona a rodo, pois é, o cara fica querendo, Murilo, assim, ó, brigar com o leão.
Então, Mas não assim, sabe quem fez milagre. tem tudo e muito. E ininterruptamente por muito tempo. Então, assim, o que aconteceu lá? O que cada um contribuiu para chegar na insuficiência cardíaca? Bicho, não dá para saber direito. Acontece esse cenário abusivo, ele deveria ser combatido. Porque isso não é saúde. Isso não é saudável. A gente vê lá como sinônimo de sucesso, mas uma visão de saúde não é saudável. Não é saudável. Agora os seus haters não vão ver essa frase, né? Não, mas pode ver, não tem problema. Não, eles não vão ver, só vê a parte quando você fala dos hormônios, Sim, falando que não é saudável, ninguém vê. E a parte desse nível. do pré-contest, na pré-competição, eu costumo usar tudo. Triodo, tirolina com tiroxina, 25, 50, 75, 100 aplicações microgramas. locais para poder gerar maior volume muscular. Termogênico, que acelera o metabolismo, com diurético. Se você der uma olhada, às vezes, na galera de 30 e poucos anos, parece que tem bem mais. É verdade. Você é envelhecido, porque é agressivo. O treinamento extenuante já é agressivo e o esteroide pode dar características na pele, por exemplo, engrossamento da pele, que deixa essa pessoa com uma característica de mais velho, né? Por isso que eu pareço ter 25 anos, cara. Mas não tenho. Baby, né? Mas não tenho. E aí, Murilo? Bom, eu penso que eu não sei nem o que dizer. Um conteúdo desse de grande expressão vai ser, olha, esse talvez seja o melhor programa que eu tenha feito, porque eu gosto desse assunto muito, não faço apologia de medicamentos, jamais, mas eu penso que nem a gente conversou no começo, a ignorância é que astravanca o progresso, que nem diziam nos programas do Chico Anísio. O que seria isso? O grande problema é que as pessoas estão fazendo um telefone sem fio. Exato. E um passa para o outro que faz o que toma e ninguém sabe a realidade, o que pode ocorrer. O que ele falou é fantástico sobre a questão da individualidade biológica, 2, da própria... Eu sou um fisiologista, então a questão das quantidades. Você não entra na musculação, vamos falar das quantidades. Você não vai treinar, você não vai começar a ser um corredor de maratona e já vai na primeira semana correr maratona. O Marçal já vai fazer um Ultraman, entendeu? Pra quê? Aprende a nadar no dia, começa um fest de triatlon, vai para um triatlon, entendeu? E os corredores, eles costumam... Não, o cara já quer ir pro Ultraman. Então, todos esses fatores é que vão corroborar para essa condição do risco que as pessoas podem correr e, acima de tudo, genética. Tem gente que toma muita coisa há muitos anos. Com esse atleta que eu não vou citar, que não me permite, mas com esse atleta que há 35 anos compete. Todo ano ele se submete a dieta, esteroides, enfim. E tá bem de saúde, tá bonito, tá saudável. Então, ele é um caso diferenciado, que é uma outra coisa que os estudos têm mostrado agora, recentemente, cada vez mais latente essa condição de que tem certas pessoas que têm maior condição do que outras de absorver drogas, e não é só esteroide. Não é só esteroide, é crack ou cocaína, drogas em geral, medicamentos psiquiátricos, tem maior tolerância, menor tolerância. Agora o problema é arriscar, é querer fazer o bingo, certo, doutor? Vamos ver o que será que vai acontecer, e no escuro as pessoas... É a analogia da estrada. Se você vai a 80, talvez você consiga conversar, você consiga prestar atenção na paisagem. Se você vai a 100, fica um pouco mais difícil. Se você vai a 200, qualquer errinho pode ser fatal. Entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais pressa você tem de chegar num lugar, e mais perigoso isso vai ser. Doutor, eu vi 3 podcasts e uma palestra sua para fazer essa pergunta aqui. Opa, é o final, é o que tava aqui, nós já vamos ter que acabar, que tá maravilhoso, mas tem um tempo. E essa é a pergunta do final. Essa aqui é que vale ouro. Que eu deixo, tá todo mundo até agora esperando. Essa aqui vai valer ouro, hein? Os tambores. Vai. Não teve essa pergunta e nem a resposta, consequentemente. Você fala que pra galera começar a usar algum tipo de hormônio, tem que estar com a dieta certinho, com o treino, com a intensidade, com o volume. Tá, se uma pessoa tiver nesse estado já, vai 1 ano, 2 anos treinando nesse estado legal, já sabe, já é maior de idade, enfim. Qual o primeiro hormônio que você indicaria para essa pessoa? Eu sei que tem que fazer exame, testosterona. Aí. É uma pergunta simples assim.
tão simples, mas ninguém fez. Algum éster de testosterona, entendeu? Então, por exemplo, um Deposteron, o cipionato, o enantato ou a própria Durateston, porque para o homem, por exemplo, é um pouco mais fisiológico. E por que eu falo isso com bastante segurança? Porque dosagens suprafisiológicas, embora algumas pessoas desconheçam, né, basta com que você faça a nossa famosa horas bunda, né, coeficiente horas bunda na cadeira, nas bases de dados científicas, tem vários estudos, por exemplo, de 1 ano, a pessoa tomando 300 miligramas de enantato. Né? Ou seja, é uma dosagem 3 vezes a dosagem terapêutica, não é um absurdo, mas eu não tenho tantos efeitos colaterais com essas dosagens um pouco menores. Então, usar esteroide, eu tenho que partir de uma regra também, que é o baby steps, que é o quê? Quanto você tolera? Não sei. Eu tenho que começar com uma dosagem mais baixa, por prudência, né? Primeiro ninguém não tome medicamentos sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Não compre no mercado paralelo. O segundo se for tomar mesmo, né? Primeiro tem que ser para quem merece, não para quem quer. Verdade. É para quem merece, entendeu? Porque se não tiver tudo do jeito, não vai dar. Colocar gasolina de alta octanagem, gasolina de avião num fusquinha velho, só vai fazer esse fusquinha derrapar. Ele não vai andar mais, vai andar um pouquinho a mais só. Então, assim, precisa ser isso. E depois, por exemplo, para homens, eu usaria um éster de testosterona, que é o que eu tenho até literatura por detrás disso, né? E para mulheres, esteroides que são menos androgênicos. Então, o anandrolona, o oxandrolona, a própria oximetolona seriam mais indicados do que esses outros, entendeu? Se fosse raciocinar em cima disso, né? Mas, de novo, sabe quantas pessoas merecem de verdade? Era essa aí, ó. Posso falar, eu atendi durante 15 anos. Eu acho que se eu chutar bem baixo, se eu chutar bem baixo, 90% das pessoas que entraram no meu consultório e falaram eu queria tomar alguma coisa, tinha coisa para melhorar ainda. Ah, você está sendo preciosismo demais, tá fazendo... Não é não. É porque o treinamento físico, junto com a dieta e com o sono, faz milagre. Uma periodização de treinamento, é maravilhoso. A pessoa nunca sequer treinou com o personal. Você pergunta para ela assim, quem montou seu treino? Não, eu mesmo montei. Me desculpa, entendeu? Assim, eu sou super autodidata, eu gosto de aprender coisas. O YouTube, cara, é uma faculdade fantástica, né? Mas dificilmente você vai montar um treinamento com um cara que fez educação física, que tem especialização em treinamento, que trabalha com musculação e que acompanha atleta, por exemplo. Dificilmente você vai montar um treino parecido com ele. E outra, quando você tá ali, tem estudo que comprova isso. Quando tem um cara ali gritando na sua orelha, você tem mais intensidade. Então, o treinamento feito com acompanhamento, ele é muito melhor. Então, para muitas pessoas, tinha coisas para melhorar ali, né? Que legal. Tá bom. Então, vamos lá. Eu quero que tu deixe o teu Insta, tá? O teu, esse aqui, como vocês sabem, é o tiktokeiro number one, é o Arlindinho. Vários livros, tem lá o link, né, o Lucas? Temos links, inclusive nós falamos tanto agora no podcast do Rodolfo, nosso amigo querido, que nós temos um livro que é sobre a creatina, extremamente didático, uma obra muito legal, que também é uma coisa que é natural, né? Não entra nesse campo dos esteroides, bioquímico, talvez, digamos, mas que tem muito esclarecimento, porque tudo que a gente fala sobre creatina engaja demais. São posts que eu tenho aí de rios de 7 milhões de visualizações. Falou em creatina, como tomar aqui, ó, fala porrinho. Nós temos um livro editado, tá tudo no link, no Insta. Qual é o teu Insta? Lucas Caseri. Lucas Caseri. Mais informações, tem lá o direct, mas que ele não responde, que é muita gente, o nosso direct é lá. Não, e o meu tem automação também, sabe? Então, às vezes a pessoa comenta ali, já vai um link. Então, o meu tem um. Vai ficar meio tem um revolvinho. Quando o hater aparece, já tem um tiro automático, é mentira. E o Michelinho, meu co-host. Michel Arlindo em qualquer rede social aí, galera. Michel Arlindo. Então já sabe a televisão. Opa! Eu só quero, antes dele encerrar, né, eu quero falar para que vocês continuem firmes aí na audiência. Eu estou muito feliz com esse programa, tem sido incrível. Curtam, compartilhem, entendeu? Inscrevam-se. E o Lucas agora vai fazer as considerações finais. Antes de você fazer essas considerações finais, queria, eu quero ler seus livros.
Queria que você falasse uma palavra sobre esse livro, entendeu? Uma definição, aí eu vou falando cada livro. Do Nandrolona, o que o senhor falaria? Nandrolona é uma medicação excelente para gerar aumento de massa muscular e massa óssea, principalmente em mulheres no envelhecimento. Vai, mulherada, para vocês. Oxandrolona. Oxandrolona também é um esteroide muito utilizado, principalmente para o público feminino, seja ele terapêutico ou eventualmente para estética. Eu abordo tudo isso no livro, né? Quais são os principais pontos de cada um. Esse aqui do Underground. Esse aí é a apreensão do mercado paralelo, análise química e falar, cara, cuidado porque isso aqui não é muito boa coisa, não. Revolução Anabólica. Esse eu indico para qualquer pessoa que seja leiga, que se interessa pelo tema, para entender esse cenário atual meio caótico de esteroide anabólico. Clomifeno. É uma medicação muito boa, barata, mas subutilizada para aumentar o nível de testosterona. Olha que legal, galera. E o último aqui, esteroides anabólicos androgênicos. Esse aí eu diria que é da ciência ao empirismo e não é para fazer apologia e nem demonização, mas vai te dar uma visão geral e com vários esteroides diferentes, com todas as suas características e ciclos que são utilizados por aí. Considerações finais, então? Considerações finais? Considerações finais, podcast maravilhoso. Obrigado de novo pelo convite, obrigado pela presença, pela participação, né, do Arlindo também aqui. Então, obrigado pelas perguntas. Tá feliz, Arlindo? Ai, o lindinho. Tô feliz. Obrigado pela oportunidade de poder passar esse tema que teremos, às vezes é tão teremos polêmico. grandes oportunidades ainda de nos ver, né? E tem livros aí que estão para sair ainda, novidades, em breve, aguardem. Então, ficamos por aqui. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um podcast Tiozão TV. Tiozão na área câmbio é o bordão que eu roubei do amigo meu, o doutor Alexandre Machado. Conhece o Machado, né? Alexandre Machado, pô. Ele me cobrou esse dia. Pô, esse bordão era meu, mas enfim, eu agradeço e até a próxima. Peraí, acabou? Opa! Acabou? Pode falar. Antes de acabar, comprem os livros. Leiam, ouçam o disco. Compram. Porque, galera, Veja o que a gente falou aqui, se você ler todos, tá tudo aí. Você vai saber muita coisa e ninguém mais vai te passar informação errada ou falar besteira. Onde que encontra? O link no da meu bio? Link da bio do Instagram. Link da bio do Dr. Lucas Caseri. Só entra lá, ó, todos os livros, beleza? E esse aqui já vai ficar pra mim. Beleza? Então, beleza. Valeu, galera. Valeu.